Capês, conta pra gente. Consumidor que quer saber direitos dele na aviação civil, compra de passagem aérea. Onde é que ele acha esses direitos, Capês? Olha, todo dia quando você levanta e sai da cama, se você não prestar atenção, você vai tomar algum prejuízo. Tem que prestar atenção o tempo todo. Você me perguntou um negócio interessante, que é compra de passagem aérea. O sujeito vai lá, seleciona a companhia aérea que ele quer adquirir uma passagem. Faz uma compra eletrônica. Vai lá, entrou no celular, no computador, escolheu a companhia aérea. Bom, selecionou o trecho e começa o processo de compra eletrônica, compra à distância da passagem. Bom, ele vai lá, seleciona, bom, vai sair R$ 1.500 a minha passagem. Perfeito, vou comprar. Ele começa então a passar de janela para janela até concluir o processo de compra. Quando ele terminou o processo, ele achou uma coisa estranha. A passagem era 1.500, eu estou pagando R$ 1.800. Estou tomando R$ 300 de prejuízo. Estranho, não está certo. O que acontece muitas vezes? No processo da compra eletrônica do bilhete, da passagem, você acaba muitas vezes adquirindo um produto que você não quer. Algumas companhias espertamente colocam já previamente selecionada a compra de um produto que é opcional. Por exemplo, seguro viagem. Então, o que aconteceu nesse exemplo que eu estou dando? O consumidor está fazendo a compra da passagem e numa das janelas aparecia já previamente selecionada a opção do seguro viagem, que ele não quer, mas a companhia clicou para ele, já apareceu ali selecionado e tinha uma despesa de R$ 300 que ele não queria assumir. Muito bem, isso é vedado pela ANAC. Então, como é que o consumidor faz para se proteger? É a coisa mais fácil do mundo. Vai no Google, coloca ali resolução da ANAC. Se lembrar o número, melhor ainda. Resolução 400 da ANAC. Se não lembrar o número, põe só resolução ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Isso que eu falei para você está no artigo 5º, logo no comecinho, lá no parágrafo 2º. Está escrito: é vedada, quer dizer, é proibida qualquer cobrança por algum serviço ou produto que é opcional e não tenha sido solicitado como opção pelo usuário, que é a regra que chama opt-in. Ou seja, quando você for na janela, todas as opções têm que parecer com aquela bolinha sem qualquer clique, sem qualquer prévia seleção, para que o consumidor faça a sua escolha. Bom, não fez, vai tomar prejuízo. Então, é bom saber quais são os seus direitos e saber também onde vai reclamar, né? Isso é uma boa. Mas é uma sacanagem, então, isso, né? O consumidor está ali distraído fazendo o processo de compra, tem um monte de coisa selecionada pela própria empresa, é isso? E se a pessoa não reclama, o que acontece é que esse hábito da companhia aérea passa a se tornar cada vez mais frequente, cada vez mais usual. Se pegar, pegou. E isso acontece. Às vezes eles querem vender alguns produtos que são opcionais e a própria palavra já diz é opcional. Quer dizer, o consumidor é que tem que escolher. O consumidor é que tem que fazer a opção. Não a companhia empurrar. Então, há uma diferença entre vender e empurrar. E muitas companhias não sabem essa diferença. Então, se quiserem empurrar algum produto opcional que o consumidor não escolheu, esta venda é considerada nula e ele tem que ir. Ele pode fazer uma reclamação eletrônica no Procon, não precisa nem. Hoje, os Procons todos já têm esse acesso eletrônico. Se for, por exemplo, em São Paulo, ele põe Procon SP e já vai lá e preenche a sua reclamação. Ele pode encaminhar uma reclamação à ANAC, pode tentar antes ir no saque da empresa, que vai recuar, porque vai perceber que o consumidor sabe seus direitos, e pode também, em último caso, ir até o juizado especial civil, sem advogado, pedir uma audiência para obrigar a companhia a devolver o dinheiro. Não precisa chegar a tanto. Se for no PROCON, ele já devolve, porque sabe que estão errados. Aí, artigo 5º, parágrafo 2º, não precisa ser advogado, é só botar resolução da ANAC e conhecer os seus direitos como consumidor de passagem aérea. O pessoal, para entender, se tiver coisa previamente selecionada, é sacanagem da empresa. Pode usar essa expressão, exatamente. É empresa que quer empurrar, não vender. E aí, é claro, a empresa que tem esse tipo de prática tem que ser denunciada para que ela também não faça isso com outras pessoas.
Legal. Interessante esse ponto Artigo aqui. 5º, parágrafo 2º, resolução da ANAC. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais para baixo aqui no que a gente separou de outros direitos do consumidor? Vamos lá. Olha esse que interessante, né? Esse acho que nem precisava ser dito, né, Cabeça? Mas acontece o seguinte, você comprou uma passagem, R$ 2.000. Aí, por algum motivo, você quer cancelar. Não posso mais voar, não quero mais ir. Nesse dia aconteceu um problema, tal. Bom, multa contratual, R$ 2.500. Passagem é 2.000. A multa é R$ 2.500. Está escrito aqui o óbvio, né? Artigo 9º. As multas estabelecidas nos contratos de compra de passagem aérea não podem exceder, ser maiores do que o valor do próprio serviço aéreo, do que a própria passagem. Por incrível que pareça, é óbvio, mas acontece. E tem gente que, acho que é isso mesmo. A companhia teve muito prejuízo. Primeiro, aquele lugar, aquele assento ficou vago. Então, nós temos esse prejuízo. Segundo, nós tivemos despesas com os nossos servidores de poder ocupar ali o nosso tempo com a compra da sua passagem. Então, você está pagando o assento que ficou vazio e, além disso, o tempo que nós gastamos para fazer a compra da sua passagem que você cancelou. Isso é um absurdo. Então, aqui é óbvio, eu digo mais, hein? A companhia que estabeleceu uma multa dessas e quiser cobrar, o consumidor tem direito a receber como indenização o dobro do valor cobrado indevidamente. Está no Código do Consumidor. Se está escrito, eu acho que é porque já aconteceu algumas vezes, né? É bem possível. Se não tivesse acontecido, não tinham colocado. Vamos lá, vamos para o próximo direito do consumidor. Que a gente Resolução da ANAC, né? É bom a gente falar, estamos vendo a resolução 400 da ANAC, está no Google. Aqui o artigo 11, um assunto interessante, Capês, que pouca gente sabe. Direito de desistência na compra de passagem aérea. Sabia que você pode desistir e não pagar absolutamente nada? Nossa! Toda vez que a gente vai desistir, querem cobrar multa, querem colocar. Não paga nada? Vamos ver o que diz a resolução? O usuário. Artigo 11. Sempre falando, nós estamos na resolução da ANAC. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida. Então, primeira coisa, já tem o direito. Vamos parar por aqui? O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida. Então, ele tem direito de desistência, esse é um direito dele. Sem qualquer ônus. Então, tem direito de desistir sem pagar nada. Para isso, quais são as condições? Então, ele tem direito, é direito dele, e direito de desistir sem pagar nada. Desde que ele desista no prazo de até 24 horas, a contar do comprovante. Pagou, recebeu o comprovante, ele tem 24 horas para desistir. Antes de receber o comprovante, não está comprovada a operação, a transação, a compra. Recebeu o comprovante, ele tem 24 horas. Muito bem. E aí vem o parágrafo único. Você tem 24 horas para desistir, desde que você desista antes de 7 dias da data do embarque. Então, são duas coisas. O teu embarque não pode ter uma data menor do que 7 dias. Então, você compra hoje, desiste em 24 horas, mas seu embarque é daqui 3 dias. Aí não vale. Você tem que comprar, receber o comprovante, esperar 24 horas para desistir e desde que não seja um prazo inferior a 7 dias do embarque. Agora, isso é complicado isso aqui, né? Porque o Código do Consumidor tem uma regrinha um pouco mais benéfica para o consumidor. Então, ficam duas posições. Pelo Código do Consumidor, você pode fazer a desistência da data da compra e não só em 24 horas, mas em até 7 dias, e não só em 24 horas. E aqui está limitando em 24 horas. Pela resolução da ANAC, 24 horas da data do comprovante, recebeu o comprovante, você tem 24 horas para desistir, desde que o prazo para embarque seja, no mínimo, igual ou superior a 7 dias. O Código do Consumidor diz, não é em 24 horas. Se a tua compra é eletrônica, você pode desistir em até 7 dias. Você tem o Código do Consumidor falando uma coisa e a resolução da ANAC. Eu acho que, por cautela, prevalece a resolução da ANAC. Mas quem vai decidir isso é o STJ, que é o Tribunal do Consumidor, que é o tribunal que decide os direitos do consumidor
né? O Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça que fica em Brasília. Enquanto não tiver essa decisão, eu aconselho a seguir a resolução da ANAC. Desiste no prazo de 24 horas, desde que o embarque não demore mais do que 7 dias. Tendo a dúvida, né, se é 7 dias ou 24 horas, certo é que em 24 horas ele pode, então, 24 né? horas não tem discussão. Não tem discussão. Recebeu o comprovante, em 24 horas você desiste, desde que seu embarque não seja o prazo inferior a 7 dias. Então são duas condicionantes. É o prazo de 24 horas e o embarque tem que ser superior a 7 dias da data da compra. Exatamente. Entendi. Esse é um direito interessante que muita gente desconhece, né? Acaba não exercendo. No Às vezes a pessoa desiste em 24 horas e a companhia quer multar. teve algum imprevisto, a pessoa, enfim, tem a opção lá, né? Boa. Então, esse é o direito da desistência de passagens aéreas. Exatamente. Capês, vamos falar de uma chatice que acontece com frequência, que é a alteração de data, horário, itinerário de voo já comprado, Capês. Olha, isto também é irritante. Aconteceu comigo. Fiz uma viagem agora recente para a África, era um sonho antigo, e na volta eu tinha um voo conexão Johannesburgo, São Paulo. A Kenya Airlines tinha que me transportar de Nairobi até Johannesburgo, capital da África do Sul. Eles me avisam que mudaram o horário do voo. Bom, mudar o horário do voo significa que eu vou chegar fora do meu horário e vou perder a minha conexão, o meu voo de volta para o Brasil. O que eu tive que fazer? Eu tive que comprar uma nova passagem e pedir o reembolso. Ou seja, uma despesa em dobro. E se porventura eu não tivesse dinheiro para comprar a nova passagem, como é que fica? Eu ia ter que ir a pé, ia de ônibus? Como é que eu ia fazer? Então, olha que interessante. Na resolução da ANAC, sempre vai lá no Google, resolução 400 da ANAC. Você vai no artigo 12. Qualquer mudança de horário tem que ser informado ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas. Então, primeiro tem que obedecer esse prazo. Mesmo assim, já é um aborrecimento, porque o reembolso nunca vem no prazo, mas esse prazo tem que ser obedecido. 72 horas de antecedência mínima para você poder ser informado de que mudou o seu voo. É mais ou menos 3 dias, é que é de hora em hora, né? Então, das 15 horas do dia 25 até as 15 horas do dia 28. Você tem que ter esse prazo de 72 horas. Muito bem. Aí o transportador, então, diante disso, ele tem que te oferecer a seguinte alternativa. Ou ele te reacomoda num outro voo, ou ele te reembolsa integralmente com todas as suas despesas. É um ou outro. Essa escolha é do transportador, é da companhia aérea, desde que obedeça o prazo de 72 horas. Agora, olha que interessante. Se a companhia aérea informar que o seu voo teve um horário alterado, com prazo inferior a 72 horas, quem escolhe é você, consumidor. Eu não quero reembolso integral. Vocês vão me reacomodar de alguma maneira neste voo, neste horário. As 72 horas são fundamentais para que fique a opção com o transportador, com a companhia aérea. Se ela obedecer o prazo de antecedência de 72 horas, e te avisou com essa antecedência que mudou o horário do teu voo, aí ela escolhe. Ou ela te reacomoda, ou ela te reembolsa integralmente. Agora, se o prazo foi desobedecido, você escolhe. Quer ver? Ó? O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral. Porém, a escolha será do passageiro. Nos seguintes casos, se a informação for prestada num prazo inferior a esse artigo, e aí o dispositivo continua. E se o horário do teu voo, se for voo doméstico, for para mais de 30 minutos de diferença, que pode atrapalhar completamente, e nos voos internacionais por mais de 1 hora, você pode exigir acomodação, a reacomodação. Não, eu não quero reembolso, não. Vocês estão mudando o meu voo das 19 horas, das 18 horas para 20 horas. Meu compromisso é às 19. Então eu quero que vocês me reacomodem, porque a mudança que foi feita foi por um horário de mais de 30 minutos de diferença em relação ao meu voo doméstico anterior, ou em mais de 1 hora em relação ao meu voo internacional. Aí a escolha passa a ser sua,
do passageiro e não da companhia. Vamos pedir para o pessoal colocar continuidade aqui? Coloca para você lendo aqui, você vai acompanhar. Quer ver? Ó? O transportador deverá oferecer alternativas ou de reacomodação ou de reembolso. A escolha é dele. Porém, a escolha será sua, do passageiro, nos casos de se a informação da mudança do horário de voo for prestada com prazo inferior ao de 72 horas. Aí a escolha é sua. Você escolhe a reacomodação ou o reembolso. E, vamos mudar. Aqui, ó, pronto. Se o horário de partida ou de chegada mudar mais de 30 minutos em relação ao teu voo anterior, ou mais de 1 hora nos voos internacionais, e você não concorda. Não, eu quero ser reacomodado, porque o meu horário é esse. Eu estou mudando um voo que era ao meio-dia para 19 horas. Mas, pera, eu tenho meu compromisso à tarde. Então eu quero ser reacomodado. Não, mas nós informamos com mais de 72 horas. Não importa, mas vocês estão mudando mais do que 30 minutos do voo anterior. Vocês têm que me acomodar num horário que seja compatível com o meu horário anterior. Senão, eu quero reembolso integral. Até porque, como você colocou, às vezes é uma situação que tem uma conexão, que está te esperando, tem um transfer lá no aeroporto para te levar para algum lugar, e essa alteração vai prejudicar o resto do seu passeio, né? O resto da sua atividade, o resto do seu trabalho, qualquer reunião que você venha a ter. Com certeza. Então, são duas coisas que tem que olhar. Se mudar o horário da tua passagem e te avisaram com mais de 72 horas, ou pelo menos com 72 horas de antecedência, se a companhia obedecer o prazo, ela escolhe entre te reembolsar integralmente ou te reacomodar num outro voo. Se ela não obedeceu esse prazo de 72 horas, você tem que exigir, se você quiser ser reacomodado em outro voo, e não simplesmente se conformar em receber o reembolso integral. Agora, Capês, ela não avisou no prazo de 72 horas e eu fui lá para o aeroporto. Se ela tivesse avisado, eu não teria ido. Ela não avisou e eu acabei indo. E aí, o que acontece? Aí é pior ainda, né? Já pensou? Você chegou com todas as suas malas, com a tua família, foi fazer o embarque, o seu voo foi cancelado, o senhor vai ser informado com uma nova data. E aí, aqueles barracos que você costuma ver no aeroporto. Só sai daqui com a polícia, avança. Não adianta praticar atos de violência, até porque o funcionário ali da companhia não tem culpa. Ele é só o portador da informação. Aí acaba vindo polícia e você exercendo o seu direito dessa maneira, acaba invertendo a situação, você pode ser até processado. Então é melhor a gente ir lá na resolução da ANAC e ver o que cabe. Chegou lá, cancelaram o teu voo. Primeiro, você tem direito a reembolso integral, a reacomodação e a execução do serviço por outra modalidade de transporte. Então é o seguinte, não precisamos ficar nervosos. Eu cheguei aqui com a minha família, vocês não me avisaram, perfeitamente. Eu quero ser reacomodado em outro voo. Te vira. Como ver? Compra passagem vocês de outra companhia e me reacomoda, é meu direito. Ou reembolso integral. Às vezes já não estava querendo fazer aquela viagem mesmo, falou, então me dá o dinheiro de volta. E terceiro, uma execução por outra modalidade de transporte, geralmente é mais complicado, né? Porque substituir avião por outro meio de veículo de transporte é meio complicado. Então, você pode pedir a reacomodação, reembolso integral. Então, olha que interessante. Caso o passageiro compareça ao aeroporto, porque falharam em te informar, a companhia aérea vai ter que dar assistência material e, além dessa assistência material, enquanto você está esperando uma reacomodação, as seguintes alternativas. Eu quero me pôr em outro voo. Ou eu quero meu dinheiro de volta. Ou me põe em outro veículo, meio de transporte. Vamos ficar com as duas primeiras, que são mais... O que eu faria? Já estou aqui, minhas filhas estão chorando, quero ir para a Disney, vai me arrumar outro voo e ponto. Não vou, perfeitamente. Vou até a polícia, vou fazer um registro e aí vai vir uma ação de indenização violentíssima e ainda uma multa no Procon maior ainda. Então a companhia sabe que ela tem que obedecer. Capês, aqui a gente tem um ponto que recentemente teve muito destaque porque as companhias queriam retirar, né? E não deixar o consumidor levar mais nenhuma bagagem gratuitamente. Esse assunto foi rapidamente resolvido, porque houve uma movimentação lá no Senado, depois na Câmara dos Deputados, onde iam passar por lei, não mais por resolução, e aí as companhias voltaram atrás e resolveram deixar como está. Então,
o que o consumidor tem direito de levar gratuitamente na sua viagem? Está aqui. Tá. Você, passageiro, consumidor, tem direito de levar uma malinha de mão e não pagar nada. Quiseram, uma época eu estava até na presidência do Procon, depois o Farid me sucedeu, e que eles queriam tinha que colocar numa caixa, se não couber naquela forma, não pode levar, é 10 quilos. Você tem direito a levar a sua passagem de mão no valor de 10 quilos. Se exceder a isto, aí a companhia poderá solicitar que seja feita o despacho da bagagem ou, dependendo do seu contrato, cobrar por aquele excesso. Agora, está aqui, está escrito, resolução 400 da ANAC. O transportador, que é a companhia aérea, deverá permitir uma franquia mínima, quer dizer, pelo menos 10 quilos de bagagem de mão por passageiro, de acordo com as dimensões e quantidades definidas no contrato de transporte. Depende do seu contrato de transporte. Não adianta botar lá aquela forminha e querer submeter a sua bagagem àquilo. Leia sempre o seu contrato se tem as dimensões fixadas, né? Se é o tamanho da bagagem, às vezes é 10 quilos, mas é desse tamanho tua mala, ocupa muito espaço. Então, isso depende também do contrato. Agora, peso está definido. Até 10 quilos não pode cobrar nada. Capês, deixa eu comentar com você uma situação que pode acontecer ainda mais num cenário de aeroporto. Para você embarcar, você precisa levar seu documento civil. CNH, OAB, alguma entidade de classe, qualquer documento, um RG. Mas aí você está chegando lá no aeroporto, esqueceu no táxi, Capês, perdeu, foi assaltado, teve algum problema e você não consegue se identificar. O que o consumidor faz nesse momento? Baita do imprevisto. Já aconteceu comigo, infelizmente, mas voltando do Rio de Janeiro, aquela loucura, esqueci sorte o motorista correto, conseguimos entrar em contato, ele voltou a tempo de me devolver. Mas olha que interessante, nos casos de furto, roubo, que aí é com assalto, né? Ou extravio, você perdeu. No caso, eu esqueci. Então, furto, roubo ou extravio do documento de identificação, como é que você faz? Você perdeu o documento e teu voo. Você vai ter que ir até a Polícia Civil, tem lá um departamento, tem uma sala da Polícia Civil específica que fica em todo o aeroporto, faz um boletim de ocorrência, a polícia vai te identificar. Com base nesse boletim de ocorrência identificado, você pega a cópia do BO e vai fazer o embarque. Ah, nós não aceitamos. Opa, não aceita o BO? Aí tem que chamar a polícia, porque, ó, nos casos de furto, esse é o artigo 16, parágrafo 4º. Vamos ler junto? Nos casos de furto, te surrupiaram, roubo, te assaltaram, ou extravio, você perdeu. O documento de identificação tem que ser aceito o BO, o boletim de ocorrência feito no Departamento de Polícia Civil, naquela sala que fica o delegado de polícia, o escrivão de polícia, o investigador de polícia, o agente policial em todo o aeroporto. Você vai lá, faz o seu boletim de ocorrência e a companhia é obrigada a aceitar. Capês, vou fazer um adendo aqui. O artigo ele fala de voo doméstico. Por quê? A gente está falando de voo dentro do nosso país aqui, né? Para os voos internacionais aí já não dá, precisa de um passaporte. Aí você precisa do passaporte, né? Aí também é demais. Mas olha, nos casos de voo doméstico, você pode fazer isso. Agora, voo internacional sempre é mais complicado. Você não vai chegar com o BO lá no outro país e tentar passar pela imigração. Boa, esse é um caso importante. Foi uma boa observação. Para a gente destacar. Agora, esse aqui, Capês, acontece em todo voo. Todo santo voo. Lembra aquela bagagem lá que o passageiro pode levar? É a bagagem dos 10 quilos que geralmente se leva na bagagem de mão. Sim. E geralmente, Capês, na bagagem de mão é onde você coloca as coisas mais importantes ali para você. Claro. Às vezes você coloca um computador, coloca um iPad, coloca alguns bens de valores, e esses bens de valores você leva na mão, porque está em segurança, às vezes você vai usar no voo e tudo mais. Aí o que acontece? Você está chegando lá, está lá na fila, chama grupo 1, grupo 2 e fala, olha, do grupo 3 para frente, todo mundo que está de mala de mão vai ser obrigado a despachar a mala. E aí o consumidor fica naquela situação, né? Despacho a mala, não despacho a mala. Por quê? Mala de mão, produtos com valor, o risco é o quê? É extraviar, é perder, é quebrar.
E aí a resolução traz um ponto importante aqui para a gente. O que o consumidor tem que fazer nessa hora? Vamos dar uma lida aí? Pois é. Você está indo lá, você está viajando, está indo com a namorada, com a esposa, e ela coloca todas as joias, os relógios, aquilo que ela quer usar na viagem, dentro de uma mala de mão. E vou levar aqui comigo, do meu lado, o tempo todo. Não vou despachar. A gente sabe como é que são as coisas. Você coloca até o cadeado, o sujeito, às vezes, com uma caneta Bic, ele consegue abrir o zíper e violar o que está dentro, o que está lá dentro. Então é muito complicado. Você não se preparou para isso. Você está segurando a bagagem de mão e ali, na hora que você vai fazer o embarque, como o Farid falou, te mandam despachar a bagagem. Ai, 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 ai. E agora, como é que eu vou fazer? Vai relógio, vai joia, às vezes vai dólar, vai euro dentro da bagagem, despachando? Bom, no despacho da bagagem, aí o artigo 17 da resolução. Se o passageiro quiser transportar mais do que R$ 1.100, é óbvio que é muito mais que você está transportando, ele vai ter que fazer uma declaração especial desse valor. Aí ele vai pegar, vai preencher um formulário, você vai então procurar lá o comissário de bordo, o agente que está fazendo o seu embarque, fala, olha, eu quero fazer quero o formulário de declaração especial de valor. Vai pegar o formulário de declaração especial de valor, vai preencher, vai declarar o valor da bagagem e vai conseguir, com isso, aumentar o montante da sua indenização. Eu estou transportando aqui R$ 150 mil em valores dentro desta mala. Preenche, alguém faz a checagem e aí você vai despachar com maior tranquilidade. Não adianta gritar, não adianta xingar. Barraco em aeroporto não resolve e ainda vira contra você. Ainda vou falar que você não tem educação e a polícia é capaz ainda de fazer abrir um inquérito e ser processado. Então, tenha calma. Sempre relaxa, fala baixinho. Fala perfeitamente. Eu vou ter que despachar? Quero meu formulário de declaração especial de valor. Deixa ali, conserva com você. E aí a companhia, obviamente, sabendo que você preencheu esse formulário, eles vão tomar muito mais cuidado, vão embarcar num setor especial e não vão fazer com aquilo que eles sempre costumam fazer. Aliás, eu vou te falar uma coisa, hein? Minha filha comprou uma dessas malas, não vou falar a marca da mala, mas é caríssima. Eu não consigo entender, do jeito que eles jogam a mala, do jeito que, na hora que vem aquela esteira, gospe a tua mala com aquela violência, você comprar essas marcas de 10, 15 mil reais, uma mala é ridículo. Eu sou contra. Capês, eu acho que aqui tem um ponto que é bem importante a gente deixar bem destacado, que é o seguinte: eles não deixam embarcar com a mala, só que, não sei se você já reparou nas rotinas de aeroporto, em nenhum momento oferecem esse formulário para o consumidor. Se o consumidor não souber desse direito, como muitos não sabem, que a gente vê na rotina do dia a dia, ele despacha a mala de mão dele com os itens de valor dentro. Essa mala, às vezes, acaba sendo extraviada e ele vai ficar com aquela indenização mínima. Se todo mundo for obrigado a preencher o formulário, é até capaz que a operadora ali, a transportadora, permita embarcar com a mala, porque senão vai atrasar voo atrás de voo, né? Imagina ter que preencher formulário de 200 passageiros por voo. Isso aí é interessante que ele falou, você viu? No que você pediu o formulário de declaração de valor, quer saber? Leva com você a bagagem, não precisa despachar, não. Se criou alguma dificuldade, a companhia acaba cedendo. Importante é conhecer seus direitos, porque quem conhece o direito, fala baixo. O direito grita por você. Boa, boa, Capês. Vamos para o próximo. Vamos lá, então. Próxima, vai para frente, vamos ver outras coisas. O que é isso aí? Vamos ver. Esse Vamos lá. aqui também dá uma dor de cabeça, viu, Capês? Ah, Você comprou voo ida e volta. sei. E aí, por algum imprevisto, você acabou não conseguindo comparecer no voo de ida, deu um no-show ali no voo de ida, mas você comprou uma outra passagem para ir para o lugar. E aí você está programado para voltar no horário que você tinha comprado já na primeira compra Sim. que você fez. Aí você chega lá no aeroporto, o seu voo foi cancelado, o voo de volta.
Aí você fala, como foi cancelado? Eu não consegui no primeiro, comprei um outro. Foi cancelado também o meu de volta? E é essa uma prática que acontece. Sabia que você tem que avisar que você vai utilizar o voo de volta, senão seu voo de volta é cancelado? Quer dizer, eu comprei trecho ida e volta. Ida e volta. Então eu paguei a ida e paguei a volta. Por uma opção minha, ou uma falha minha, um atraso, mas uma opção, uma conduta minha, eu não usei um trecho. Mas o outro eu paguei também. Caso o passageiro não utilize o trecho inicial, ou seja, às vezes você perdeu o voo, perdeu a ida, chegou atrasado. Caso o passageiro não utilize o trecho inicial, quando tem passagem de ida e volta, já comprou o trecho completo, o transportador poderá cancelar o trecho de volta. Olha o que disse a ANAC. Não se aplica essa regra caso o passageiro informe até o horário originalmente contratado para o trecho de ida de ida do voo doméstico que deseja utilizar o trecho de volta, sendo vedada a cobrança de multa para essa finalidade. Está dizendo o seguinte: você perdeu o voo. Perdeu o voo, você tem que avisar a companhia que você pretende utilizar a volta. Se você, ao perder o voo, simplesmente ficar quieto e não avisar a companhia, eles cancelam o teu trecho de volta. Primeiro, isso é ilegal. A resolução não pode suplantar o Código Civil. Se eu comprei o trecho de volta, eu sou proprietário deste bilhete. Eu sou proprietário do direito de ser transportado de volta. E isso, o direito de propriedade, não pode ser suprimido por uma resolução. A companhia não pode cancelar. Mas eu digo o seguinte: é bom você conhecer o direito, porque eles vão cancelar, vão alegar a resolução da ANAC, você vai perder o teu voo de volta e vai ter que ingressar com uma ação de indenização. Na verdade, você não quer processar a companhia, você quer voltar. Então, essa é uma cautela importante e vamos reler. É importante que você saiba. Comprou o trecho ida e volta, perdeu a ida, desistiu da ida, quis mudar o horário da ida, avisa a companhia até a data do embarque que você vai usar a volta. Olha aqui. Caso o passageiro não utilize a ida nas passagens já compradas de ida e volta, o transportador pode cancelar a tua volta. Só não pode cancelar a volta se você informar até esse horário contratado para a ida, até o horário da ida que você pretende utilizar a volta. Então, a hora do embarque seria 15 horas. Cheguei atrasado, então eu tenho que avisar a companhia. Pode ser um pouco depois, né? Eles dizem até esse horário, mas tem sempre uma tolerância. Olha, eu perdi o voo, eu não vou mais nesse voo, mas eu vou utilizar a volta, tá? Caso isso não ocorra, você pode ter uma surpresa desagradável. Você não perde o direito, mas você perde a volta. Eles partem de uma presunção, né, de que se você não foi, você não vai precisar voltar. Mas é que eventualmente você foi por outro caminho, foi por outro meio, foi por outro voo. Mas é isso. Se você não avisar, você não vai voltar. Ou vai ter que comprar na hora lá, pelo Sim, mas menos. é o que eu digo é o seguinte: como o trecho de volta está pago, a companhia aérea não tem nada a ver com isso. Ela não vai ter prejuízo. Eu já paguei a volta. Se eu não utilizar a volta também, estava pago. A companhia não tem prejuízo. O assento vai vazio, mas ele está pago. Então, essa é uma regra, a meu ver, que tem sérios problemas de aceitação, como por ser uma regra, a meu ver, ilegal. Mas, como você sabe, é melhor prevenir do que remediar. Então, se você não vai usar a ida e pagou ida e volta, avisa que você vai usar a volta. Você pode ter uma surpresa desagradável. Boa. Bom, aqui tem outra coisa interessante, né? Coisa chata é atrasar voo ou cancelar voo, não? Que irritante. E aí você, claro, na sua ira, muitas vezes você quer extravasar, você quer gritar, você quer dar escândalo. Mas eu não gosto de barraco. Você tem que criar um desconforto para quem te causou um desconforto. Então, senhor, eu tenho que lhe avisar, senhor, seu voo foi cancelado. Próximo. Não, 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 não. Meu voo foi cancelado. Eu quero a informação por escrito do motivo pelo qual foi promovido o cancelamento. E pede para chamar o supervisor, pede chamar o diretor, pede chamar o gerente. Aí é seu direito, você não sai da fila. Você não está gritando. Você está super calma, tranquila, você está tranquilo também. E aí você fala, por favor, os motivos. A companhia já vai saber, ao ser solicitada
a informação do motivo do cancelamento ou atraso, ela já sabe que vem processo por aí. Então, claro que de repente até sempre surge um outro voo naquela hora, sempre surge a possibilidade de te acomodar. Quando você mostra que sabe os seus direitos, eles tremem na base. Então, olha só, a informação sobre o motivo do atraso do seu voo, do cancelamento do seu voo, de você ter sido preterida por outro passageiro, tem que ser prestada por escrito se você solicitar. Solicite sempre a informação por escrito. Está no artigo 20, parágrafo 2º da resolução da ANAC. Boa. E aí a gente tem agora as situações que é o que a companhia aérea deve fazer quando o voo atrasa, o voo cancela, o que ela deve oferecer para o consumidor, que ajuda ela tem que dar para o consumidor, porque às vezes esse atraso vai se prolongando, né? Sim, já perdi conexão, é complicado. Olha, a companhia aérea tem que te oferecer alternativas. Muito bem, perdeu o teu voo. Então, reacomodação em outro voo. Te devolver o dinheiro e oferecer outra modalidade de transporte. Isso aí só se for, por exemplo, as distâncias não forem muito grandes, né? Então, assim, seguinte, só que quem escolhe é você. Você tem o direito de escolher. Você quer ir em outro voo? Você quer receber o dinheiro de volta? Ou se de repente dá umas 3 horas, eu vou de ônibus para não perder o compromisso. Você faz a escolha. Bom, se o atraso for mais de 4 horas do horário que você contratou, então mudou mais de 4 horas. Se o voo for cancelado, se você for preterido por um outro passageiro, ou se houver a perda do voo subsequente pelo passageiro quando você tem conexão. Espera um pouquinho, eu vou perder. Então, basicamente, você tem mais de 4 horas de diferença no atraso, ou se não é mais de 4 horas, mas não te adianta mais. Você vai perder a conexão. Então, você tem que escolher a reacomodação ou o reembolso. Agora tem uma coisa interessante. Às vezes, você tem o direito, mas não existe nenhum voo disponível para você ser reacomodado. Então, é importante que o direito depende da existência de condições materiais que possibilitem a sua execução. Então, às vezes você vai começar, eu quero a reacomodação, mas se não existe o voo, se não tem avião, como é que você vai fazer? Aí sobra só outra alternativa. A opção entre reembolso e a acomodação em outro voo pressupõe que existam possibilidades, outros voos, inclusive de outras companhias. Reembolso sempre vai ter, né? O reembolso, claro, reembolso integral. E além do reembolso integral, sempre tem aquela famosa indenização por danos materiais, morais, mas aí é com advogado na justiça. Boa. Vamos passar para o próximo, então, que a gente destacou aqui. Capês, aqui é a assistência material, né? Então, ou seja, teu voo foi cancelado, o voo foi atrasado, as obrigações que a empresa tem, enquanto você está lá esperando informações no aeroporto. Está lá você, está lá sua família, vocês estão fora do estado que vocês residem. E aí, vão ficar o Deus dará ali no aeroporto? Pois é. Deu ali o atraso no teu voo ou o cancelamento. Primeira coisa. É 1 hora, o tempo é superior a 1 hora? Entre 1 e 2 horas de atraso, entre 1 e 2 horas, acabou tua bateria. Eu quero que vocês me providenciem um meio de eu fazer contato e avisar as pessoas que estão me esperando que vai atrasar. Ah, mas aqui não tem fichinha de orelhão. Eu quero entrar aqui no teu escritório, quero usar o telefone e quero fazer uma ligação. Vocês são obrigados a me possibilitar uma facilidade de comunicação. Então, ele tem que me dar assistência material. Atrasou o voo ou cancelou o voo, vocês têm que me dar um apoio. Está na lei. Artigo 26. É a resolução da ANAC que tem força de lei. Então, eu quero uma assistência material. Que assistência material é essa? Muito bem. Mesmo que eu esteja dentro da aeronave, hein? Estou dentro da aeronave ou não embarquei, tanto faz. Se o atraso é superior a 1 hora, mas não excede a 2, entre 1 e 2 horas, eu quero falar com alguém. Me arruma um celular, me arruma um jeito, eu preciso avisar. Não, mas o senhor não pode usar? Não, não posso. Às vezes sempre tem alguém do lado que te ajuda nisso, mas a obrigação é da companhia. Então, eu quero um meio de comunicação para avisar que esse voo vai atrasar aí 1 hora e meia,
1h50. Muito bem. Superior a 2 horas, vai ter que esperar mais de 2 horas. A alimentação, café da manhã, almoço, jantar, dependendo do horário, um lanche, dependendo do horário, você tem direito à alimentação. E aí, superior a 4 horas, hospedagem, inclusive com traslado de ida e de volta. Então, você tem comunicação, alimentação ou, inclusive, o traslado. Eu estava uma vez num voo, era doméstico, e atrasou pra caramba o voo. Eu invadi a sala VIP. Aí ela falou, não, o senhor não pode ficar aqui com a sua família. Já estou. Fiquem à vontade, crianças, né? Minhas filhas pequenas, pode se servir aqui, tem refrigerante, salgadinho, não sei o quê. Pois eu vou chamar a polícia. Por favor, pode chamar a polícia que eu vou dialogar com eles com o maior carinho. Afinal de contas, eu estou no meu direito. A resolução da ANAC me garante. Num atraso superior a 4 horas, eu tenho direito até à hospedagem. Estou aqui na sala VIP colaborando com vocês. Aí ela falou que ia chamar e não chamou nada, porque sabe que é tudo no blefe. Né? Então, você conhecendo os seus direitos, ninguém te ganha no grito. É importante esclarecer aqui, Capeso, que a gente tem visto na realidade do dia a dia, né, desses atrasos superiores a 2 horas, que ele fala que o consumidor tem direito à alimentação. E o caput ali do artigo fala, né? Consiste em satisfazer as necessidades do passageiro, deverá ser oferecida gratuitamente, conforme tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave. Alimentação de acordo com o horário, por meio de fornecimento de refeição ou voucher. Sabe o que muitas companhias fazem aqui? É o vale coxinha ou vale pão de queijo. Independente do horário, você tem direito a comer uma coxinha lá no aeroporto, que custa uns R$ 90. Eu não vou comer coxinha de manhã, que meu estômago é frágil. Eu preciso comer um pãozinho de queijo, quero comer um pão com manteiga na chapa, um café com leite. Então, é de acordo com o horário. Então, olha aqui, para a gente não ter dúvida, né? Que a gente fala e mostra. Artigo 27 da resolução da ANAC. A assistência material que a companhia tem que te dar, no caso do atraso do voo ou do cancelamento do voo, tem que satisfazer as tuas necessidades, tem que ser gratuita e, de acordo com o tempo de espera, é de 1 até 2 horas, vai arrumar um jeito de facilitar a sua comunicação para avisar que vai atrasar. De 2 a 4 horas, tem que te dar alimentação, e não é esse voucherzinho, não. Eu quero alimentação de acordo com o horário. Vai me empurrar ovo frito no café da manhã. E mais de 4 horas, pode me transportar para um hotel. Que, se você souber seus direitos, não vai ter aquela aglomeração que fica ali. Deixa a confusão, tá? Você vai quietinho, já procura ali a companhia, já faz a reclamação, vai um balcão do Procon que tiver lá, ou vai na Polícia Civil, te vira, porque eles são obrigados a te fornecer este apoio. De 1 a 2, comunicação. De 2 a 4, alimentação, adaptada ao horário que tiver. Mais de 4, hospedagem com traslado de ida e volta para o hotel. Sabe que fui participar de um congresso uma vez na Alemanha e fazer a conexão na Espanha, em Madrid. Quando eu cheguei, perdi o voo. Fiquei feliz, porque eu pedi um hotel, pedi alimentação e fiquei um dia passeando em Madrid. Eu tinha tempo. Nem sempre é ruim, desde que você saiba exercer seus direitos. Nós estamos falando até agora de acomodar em outro voo. Cancelou o voo, atrasou o voo, te avisaram com uma antecedência menor que 72 horas, a opção é sua. Então, fala, olha, eu tenho direito de escolher. Vocês tinham que me avisar com pelo menos 72 horas de antecedência. Se vocês tivessem me avisado, vocês optariam entre me reacomodar em outro voo ou me reembolsar. Mas vocês não obedeceram esse prazo. Me avisaram com menos de 72 horas. Então, a escolha é minha. Eu quero ser reacomodado. Como é que funciona essa reacomodação? Primeiro, a reacomodação é gratuita, de graça. Segundo, não vão arrancar ninguém de lá para botar você. Quem já está lá, quem já comprou a passagem está lá. Você não vai poder sentar no colo da pessoa. Isso é verdade. Mas, a partir do momento que você solicitou a reacomodação, é nula qualquer venda de assento que te exclua desse novo voo. Você tem precedência e preferência sobre aquele assento que não pode, a partir daquele momento, ser vendido para mais ninguém, que ele estava vago e você comprou. Então, isso também é importante. E quarto, pode ser em outra companhia. Ah, nós não temos mais ônibus. Te vira.
faz compensação, troca com outra companhia. Você tem direito em qualquer companhia. Então, note bem, a reacomodação em outro voo é uma opção sua, se eles te avisarem do voo cancelado com menos de 72 horas. E ao exercer essa opção, eles vão ter que procurar em qualquer outra companhia, e se eles não encontrarem, você pode ir no outro balcão da companhia, ou na lojinha e tentar achar, e voltar e pedir para eles te reacomodarem. Só não pode, é claro, se tiver alguém já comprado o assento, você não vai poder comprar. Mas se tiver vago, naquela tua solicitação impede qualquer outro passageiro de comprar o assento que você pediu para ser reacomodado. Capês, direito de reembolso. Não quis a reacomodação, como a gente falou anteriormente, quero o reembolso. Como é que eu recebo esse direito, hein? Meu amigo, minha amiga, meu amigo, vocês estão me ouvindo? Você vai comprar uma passagem numa companhia aérea, primeira coisa que você tem que ver, dê preferência às companhias que têm escritório ou representação no Brasil, senão elas estarão fora do alcance dos órgãos de defesa do consumidor. Primeira coisa. Então, eu tive um problema. Fiz uma viagem agora para a África pela companhia Kenya Airlines. A Kenya mudou o horário do meu voo. Me avisou com 72 horas de antecedência, sem problema, e mudou o horário do meu voo. E eu perdi a conexão, que era o voo de volta para o Brasil, que vinha da África do Sul para o Brasil. O que eu fiz? Solicitei o reembolso integral. Só que esse reembolso não veio em 7 dias. Agora eu tenho que procurar, e ela tem, uma correspondente desta companhia aqui no Brasil para solicitar a reclamação ao PROCON. Porque, veja só, tendo a companhia uma representação aqui no Brasil, olha o seu direito. O prazo para o reembolso integral da passagem que foi cancelada ou adiada e você perdeu o voo, será de 7 dias a contar da solicitação que você fizer. Perdeu o voo, faz o pedido na hora. Feita a solicitação, o prazo é de 7 dias e é feito pelo mesmo meio de pagamento que você fez. Você pagou no cartão, você vai receber na sua conta, por meio eletrônico, o mesmo valor. Então, atenção para isso. Cancelou o voo, você tem direito ao reembolso. Mudou o horário do voo, você perdeu, por causa disso, não te interessava mais, você tem direito ao reembolso. Faz a solicitação e espera 7 dias. E observe quais são os representantes que aquela companhia aérea tem aqui no Brasil. E só para lembrar o meio de pagamento, né, Capês? Paguei por Pix, recebo por Pix. Paguei no cartão, estorno na fatura do cartão. O mesmo meio usado para pagar vai ser o mesmo meio informado para restituir. Exatamente. Vamos passar para a próxima sessão, que é a sessão de bagagens, Capês. Aqui você viu que a gente passou pela viagem toda, né? Agora a gente está no fim da viagem aqui. Você vai receber a sua bagagem lá na esteira, quando você tem que buscar. E, eventualmente, ali você pode ter 2 surpresas. Uma das surpresas é a sua bagagem não chegar, né? E aqui a gente tem que adotar uma cautela na hora. A gente sempre vê ali que atrás das esteiras tem alguns guichês das companhias. Por quê? Não chegou a bagagem, o que você tem que fazer, Capês? Bom, primeira coisa, também foi um outro incidente que eu tive. Eu viajei com aquelas sacolão, porque pelo estilo da viagem você não podia levar aquelas malas duras, né? Tem que ser uma mala mais flexível. E vem por outra esteira. Eu fiquei esperando até o fim, não veio. Aí eu fui na hora de estar vindo, sua bagagem está aqui, ela veio por outra esteira. Cuidado quando você vai embarcar com malas que não são convencionais, principalmente sacolões, tipo de camping, que você normalmente fique atento que pode não vir pela sua esteira. Agora, extraviaram a sua bagagem. Vamos lá. Constatado o extravio, óbvio, isso aí nem precisava a lei dizer, né? Você vai protestar, você não vai quietinho para casa. Constatado o extravio, o passageiro tem que fazer o protesto junto à companhia. Vai lá no balcão de extravio, tá ali mesmo, tem a esteira. Você pega a sua bagagem, você vai lá, faz a sua reclamação. E aí, feita a reclamação, eles têm 7 dias para restituir voo doméstico, 21 dias em voo internacional, e se for extraviado e perder, eles têm que te indenizar. E também, se você constatar que tem alguma alteração, por exemplo, você tem o zíper, colocou o seu cadeado, mas está aberto ali o zíper.
dá uma checada se foi extraviado alguma coisa, retirado alguma coisa e faz o protesto na hora. Porque, é claro, você terá direito ao reembolso do que te levaram nessa bagagem e ao reembolso da sua bagagem. E aí, é muito importante, tem um outro dispositivo aqui na resolução 400 da ANAC, em que se você estiver levando valores superiores a R$ 1.131, você tem que preencher um formulário de declaração de valor, porque senão não vão te indenizar pelo que você perdeu. Então, muito cuidado quando você for despachar alguma bagagem que tenha bens que excedam em muito esse valor. Não é só roupa usada. Você tem o seu computador, você tem, às vezes, dólares, você coloca algum joia, relógios que você comprou, que está lá na bagagem. Então, você precisa fazer essa declaração, porque você tem direito, no caso de extravio, ao reembolso. Vamos ler? O recebimento da bagagem despachada sem protesto pelo passageiro constituirá a presunção de que foi entregue em bom estado. Você pegou tua malinha e foi embora, não reclama depois. Você tem que protestar na hora. Preclusão ali é imediata. Constatado que foi extraviada a sua bagagem, imediatamente você tem que fazer o seu protesto. Na hora, já vai ali mesmo. Muito bem. E o transportador tem que te devolver a bagagem que foi extraviada em até 7 dias, voo doméstico, 21 dias, voo internacional, e não for localizada, tem que te indenizar em até 7 dias. Para te indenizar, se os valores forem muito elevados, é importante você ter o formulário de declaração do valor. Nos casos em que o passageiro constate que mexeram na bagagem, também ele tem que fazer o protesto junto ao transportador em até 7 dias. Às vezes o que acontece? Você chegou na tua casa, aí você viu que está violado ali o zíper da mala. Começou a fuçar, cadê teu notebook? Não tem. Você tem até 7 dias para fazer o protesto. Claro que se você não preencheu um formulário declarando que tinha um objeto de valor, a questão do ônus da prova vai ter que ir para ser discutida em juízo. E aí a questão de prova, a companhia poderá dizer que o ônus da prova é seu, talvez, eventualmente, recuperando alguma imagem, você possa provar, mas aí você vai ter que provar. Ao passo que se você faz a declaração antecipadamente, a companhia tem a obrigação de constatar se o que você está declarando que está dentro da mala é verídico ou não. Capês, então, 2 regras. Para bagagem extraviada, tem que avisar na hora. Para bagagem que eventualmente foi violada, mexida, e você só descobriu isso quando chegou em casa, até 7 dias para você reclamar. Pegou? Extraviou na hora. Verificou que mexeram, quando chegou em casa, até 7 dias para fazer a reclamação da sua chegada, da data do seu desembarque. Eu acho que com isso a gente chega no fim aqui, Capês. Esses foram os principais direitos que constam na resolução da ANAC. Eu acho que talvez eu traria só mais uma dica que me ocorreu agora. Não sei se você recorda no passado um caso em que alguns funcionários da companhia colocavam drogas dentro da mala e a pessoa, quando desembarcou, foi presa, ficou não sei quanto tempo preso, né? Talvez uma cautela interessante seria também tirar uma foto, pelo menos, da bagagem aberta antes de você sair de casa, para ter uma evidência. Isso né? aconteceu muito no Aeroporto Internacional André Franco Montoro, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Tem alguns pontos cegos. E uma organização criminosa pagava alguns funcionários que faziam o deslocamento da mala da esteira, onde você fez o embarque, até o bagageiro do avião. Então, nesse trajeto, eles faziam trocas de malas. E aí o passageiro, muitas vezes, era surpreendido desembarcando, por exemplo, aconteceu na Alemanha. Umas moças desembarcaram lá, tinha droga na bagagem. Tem que ter sempre uma cautela. Eu não tenho essa cautela, eu não fotografo o que tem lá. Mas, hoje em dia, tudo que você puder se prevenir é muito importante. No caso, eles conseguiram constatar que quando elas fizeram o embarque, a mala era levemente diferente da outra. Foi por isso que elas conseguiram se livrar. Eu vou te falar, tem que ser, para viver no mundo de hoje, tem que ser artista do cinema mudo. E Capês, só para a gente fazer um fechamento aqui, vamos lembrar que no direito, quando a gente precisa brigar por algum direito nosso, é contar a história. E para contar essa história, quanto mais evidências você tiver, é melhor.
né? Então, você ter o comprovante do seu embarque, o comprovante da sua passagem, ter o comprovante da declaração que você fez de bens na hora que despachou. Se o voo atrasou ou se o voo foi cancelado, pedir aquela declaração por escrito. Você vai juntando todos esses documentos, porque se eventualmente você precisar entrar com uma ação, brigar no Poder Judiciário, você vai ter todas essas evidências para poder se socorrer, né? Sim, porque o Código do Consumidor, ele inverte o ônus da prova. Quem tem que provar que o consumidor não está falando a verdade é o fornecedor, no caso a companhia aérea. Porém, para que haja inversão do ônus da prova, é isso que o Farid está falando. É importante que haja, olha a expressão que eu vou falar, verossimilhança nas alegações do consumidor. O que quer dizer verossimilhança? É aparência de veracidade. E aí o Farid falou, quanto maior o número de detalhes, de evidências, de documentos acessórios que você tiver, que possam demonstrar a probabilidade de que você está falando seja verdade, melhor para você, porque aí vai se operar a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova não é chegar e falar qualquer coisa e a companhia tem que provar que você está mentindo. É alegar com detalhes capazes de demonstrar mais do que a possibilidade, a probabilidade de que o que você está falando seja real. Aí a companhia que tem que provar o contrário. Então, essa dica também é muito importante. Acho que com isso encerramos então aqui o bate-papo. Nós encerramos o bate-papo e dizer o seguinte, você vai acompanhando esse canal, porque a gente vai falar de muitas dicas de consumidor, cada hora ligada numa área. Agora nós estamos focando nessa parte de passagens aéreas de companhias aéreas, mas vamos trazer muitos outros temas. É um canal que te auxilia a tirar suas dúvidas. Fica com a gente e curte. Boa.